Direito à vida, liberdade, educação e trabalho. Esses são alguns dos direitos humanos. A ideia é que eles sejam garantidos a todas as pessoas. Esse é o tema do episódio de hoje. Então vem com a gente porque tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Em Goiânia, esse é um monumento aos mortos e desaparecidos da ditadura militar no Brasil, que eram goianos ou tiveram alguma relação com o estado de Goiás ao longo da vida. A não responsabilização ou falta de punição pelas violações de direitos humanos ainda é discutida até hoje, e a gente fala sobre o assunto agora. A pesquisa é da Carolina. Ela fez mestrado em Direitos Humanos na UFG e tem um avô que foi preso político durante a ditadura. Então, muito por conta dessa história de família, eu decidi pesquisar sobre isso, sobre a ditadura militar, né? Mas teve também a minha inquietude com relação a por que aqui no Brasil ex-agentes da ditadura militar não foram responsabilizados criminalmente, né, pelas torturas, pelos homicídios, por tudo que foi praticado nesse período. A ditadura militar no Brasil aconteceu entre 1964 e 1985. Começou com um golpe que derrubou o governo de João Goulart. Décadas depois, em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a investigar violações de direitos humanos cometidas na época e punir os responsáveis. Familiares de vítimas da ditadura militar, né, e a ONG, o Grupo Tortura Nunca Mais, eles entraram em contato com ONGs internacionais e peticionaram para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para levar o caso da guerrilha do Araguaia, né? Guerrilheiros foram dizimados, né, na região ali da guerrilha por operações do Exército. Então eles levaram esse caso para a Comissão Interamericana, que levou o caso para a Corte Interamericana, e em 2010 o Brasil então foi condenado, né, a investigar esses crimes e punir os responsáveis por eles. O Brasil ele é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos e por conta dele ser signatário dessa convenção, ele também se submete às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então ele aderiu a isso, né, por vontade própria. Então ele deve, por conta disso, cumprir as decisões da Corte Interamericana, mas ele não tem cumprido. O que a gente vê é que não houve, de fato, responsabilizações criminais, mesmo após essa decisão da Corte Interamericana. Aqui no Brasil, alguns anos depois dessa decisão, entre 2012 e 2018, o Ministério Público Federal ajuizou 38 ações penais para investigar esses crimes, mas, segundo a pesquisadora, em geral, elas não foram adiante. O Ministério Público ele é o órgão acusatório, né? Ele que dá início ali à ação penal pública. Então, ele faz uma investigação preliminar desses crimes, né? Investiga preliminarmente ali esses crimes que aconteceram e oferece então uma denúncia. Nessa denúncia, ele coloca ali os ex-agentes que praticaram, né, esses crimes, coloca o crime que foi atribuído a esses ex-agentes, com todas as circunstâncias desse crime, e a vítima, né? E já rola ali as testemunhas que poderiam ser ouvidas, né? E aí, depois dessa peça, essa peça vai para o Poder Judiciário, para o Judiciário verificar se ele recebe ou não essa peça acusatória, essa denúncia, né? E aí, depois que o Judiciário recebe essa denúncia, é que vão ser produzidas as provas, é que vai ter toda uma instrução para no final ter uma sentença. Então, o que os magistrados têm feito, a maioria deles, é barrar essas ações logo no começo, é não receber essas denúncias, né, ajuizadas pelo Ministério Público Federal. Então eles entendem, eles argumentam que esses crimes já se encontram prescritos, que esses ex-agentes da ditadura foram anistiados. Prescrição é o lapso temporal, né, de tempo que o Estado tem para punir os responsáveis por um crime. Com relação à anistia, teve uma lei de anistia em 1979, né,
para anistiar ali as pessoas, né, que praticaram atos contrários à ditadura militar e foram responsabilizadas por isso, né, os opositores do regime. Então essas pessoas foram beneficiadas por essa lei de anistia, só que o que tem se entendido é que essa lei de anistia também se aplica, né, também na verdade se estende aos ex-agentes da ditadura militar e que eles também deveriam ser beneficiados por ela. Só que isso é justamente o contrário do que a decisão da Corte Interamericana, né, o que a Corte Interamericana disse, né, que não pode se aplicar a prescrição para esse tipo de crime, para essas graves violações de direitos humanos praticadas na época da ditadura, né, que não pode se aplicar a lei de anistia, que esses crimes não encontram ser anistiados e que eles têm sim que ser responsabilizados, né, as pessoas que praticaram esses crimes têm que ser responsabilizadas. E por que você acha que isso pode ter acontecido, né? Qual que é a possível justificativa para essa falta de responsabilização criminal? Sim, a minha hipótese, na verdade, da minha pesquisa é de que foi por uma ausência de conhecimento dos magistrados brasileiros com relação ao direito internacional dos direitos humanos. Então, de que eles não conhecem a Convenção Americana de Direitos Humanos, eles não conhecem a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e muito por conta disso eles então não teriam responsabilizados esses agentes, né? Carolina, e como foi o processo da sua pesquisa, a sua investigação? Como foi? Eu fiz pesquisa de campo, eu fiz entrevistas, né? Então eu fiz um levantamento de que um total de 45 magistrados, entre juízes e desembargadores, atuaram nesses processos, né? Nessas 38 ações que foram ajuizadas pelo MPF. Então eu consegui entrevistar 14 magistrados desse total de 45, eu tentei entrevistar todos, mas muitos não aceitaram falar comigo e aí eu entrevistei um total de 14. São magistrados de vários estados, de São Paulo, do Rio de Janeiro, daqui de Goiás também. Eu percebi que, assim, de fato, os magistrados brasileiros, e não só eles, mas o meio jurídico como um todo, assim, tem pouco conhecimento do direito internacional. Não são disciplinas muito vistas nas universidades, né? Direitos humanos é um pouco relegado. Mas o que mais pesou para que eles decidirem como decidiram foi a decisão do STF, né? Foi a decisão do STF que estendeu a lei de anistia aos ex-agentes da repressão. Então eles têm um certo desconforto, né, em descumprir essa decisão do STF e aí acabaram descumprindo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas não tem uma responsabilização do Estado brasileiro, uma punição do Estado brasileiro por conta disso. Mas perante a comunidade internacional, não é legal se descumprir uma norma internacional que você mesmo se propôs a seguir, né? Então fica feio mesmo para o Brasil lá fora. Nos dias de hoje, por exemplo, a gente vê aí políticos fazendo, né, apologia à ditadura militar, a gente vê políticos aí fazendo apologia a torturadores, enfim. E eu acho que se a gente tivesse lidado de outra forma com esse legado autoritário no passado, isso não estaria acontecendo hoje. No próximo bloco, a gente conversa com uma pesquisadora que pensou num jeito diferente de ensinar direitos humanos. É já já. Fernanda é professora na Faculdade de Direito da UFG. Durante o pós-doutorado, ela estudou formas lúdicas, diferentes, de ensinar o que são os direitos humanos. Então, na verdade, o que nos motivou é que a gente era professora já há muito tempo e percebi que os alunos estavam precisando de uma outra forma de aprender os conteúdos. Foi aí, então, que a gente começou a desenvolver uma série de trabalhos, né, que eram fora do tradicional, então, a estimular os alunos a escreverem charge, história em quadrinho, até que em um momento a gente resolveu utilizar o teatro, né, como uma ferramenta para que os alunos, dentro de sala de aula, pudessem desenvolver alguns conteúdos que eles aprenderam na disciplina, na forma de pequenas esquetes. Antes de saber os detalhes disso tudo, o que são os direitos humanos, professora? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? E é até muito importante de ser feita nesse momento histórico que a gente está vivendo, porque é uma deturpação do que seriam os direitos humanos, né? Então já tem pesquisas apontando aí que as pessoas identificam direitos humanos ou com questões de utopia, né? Situações ou direitos irrealizáveis ou objetivos irrealizáveis, outros identificam muito a proteção
de bandidos, né, vulgarmente chamado de bandidos. Mas, na verdade, direitos humanos é uma coletânea de direitos que, ao longo da história da humanidade, por lutas sociais, eles foram se incorporando à vida das pessoas, garantindo, então, que o Estado, inicialmente, mas depois também os próprios indivíduos, a própria sociedade mesmo, as próprias empresas, elas garantissem um mínimo de direitos para que a gente possa viver de forma saudável, né, em sociedade. E professora, são direitos que se estendem a todos os seres humanos, né, que a gente fala direitos universais? A gente construiu esses direitos como direitos universais, que seriam direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas. Hoje até se fala em ampliar esses direitos para além das pessoas, né, dos sujeitos de direitos nós, humanos, mas também acoplando aí o meio ambiente, entendendo o meio ambiente também como um sujeito de direito. Então, na verdade, a gente tem uma longa construção que é para tornar a nossa vida realmente uma vida harmoniosa, possível em sociedade, né? A professora Fernanda desenvolveu no trabalho uma disciplina de núcleo livre. Professora, o que é o núcleo livre? Vamos explicar para o pessoal. Para quem não é ainda aluno da nossa universidade, né, a gente tem aqui no nosso curso, em todos os cursos, algumas disciplinas que são compartilhadas. Então, qualquer aluno de qualquer unidade pode fazer uma disciplina em uma outra área que não é sua de preferência, né, a sua área eleita é primordial. Então, a gente fez esse núcleo livre, que chamava-se Direitos Humanos, que circo é esse, um nome bem provocativo, assim, né, justamente para tentar atrair alunos que não tinham a possibilidade de visualizar esse conteúdo dentro da sua grade curricular normal, né, regular. Então, a gente acabou tendo aí mais de 100 alunos inscritos de vários cursos, né, a grande parte desses alunos eram da área da saúde, né, que tem uma relação muito próxima a essa questão dos direitos humanos, porque a gente vai discutir aí atendimento humanizado, né, uma série de questões. Os professores que ministraram essas aulas são os professores do nosso programa interdisciplinar em direitos humanos, todos professores doutores, no total 12 professores entraram em sala de aula. Na verdade, a gente já trazendo aí adiantando aí uma novidade que o CNE, né, que é o Conselho Nacional de Educação, tem exigido hoje dos cursos, a gente deu um ensino bem interdisciplinar, né? A própria formação dos professores permite isso e a gente já trabalha de uma maneira interdisciplinar dentro da nossa pós-graduação. O que a gente queria era levar esse conhecimento da pós para a graduação, especificamente para um público que não tinha acesso a esse conteúdo. A gente teve um público muito grande, de mais de 100 alunos, então, primeiramente, assim, a gente teve uma aula bem tradicional. O professor vinha, dava aquela aula expositiva dialogada, fazendo provocações aos alunos, mas expondo mesmo o conteúdo, no formato bem tradicional. Esse professor, ele também tinha por dever, né, entregar um texto para a gente de apoio aos alunos, que era colocado numa plataforma chamada Moodle, que na verdade é uma forma de você ensinar à distância, né? E aí a gente tinha os alunos, 6 alunos do nosso mestrado, que faziam apoio e eles participavam desses fóruns de discussão. A gente trabalhou com questões de gênero, questão de desenvolvimento sustentável, discriminação racial, ética, entre outros temas. Porém, assim, o que a gente mais percebeu era assim, um contentamento muito normal, assim, gostaram, mas não amaram, assim, né, a disciplina. Então, a gente estava esperando para ver se num outro momento, introduzindo técnicas diferentes, se isso chamaria a atenção deles para o conteúdo. É aí que entra a hipótese, né, o desafio da sua ideia, isso, de fazer, né, de uma forma diferente. E aí, como é que foi? Então, eles escreveram a peça, eles fizeram figurino, maquiagem, colocaram a sonoplastia. Na verdade, eles criaram todo esse espetáculo. Depois, a gente teve uma segunda fase, que foi a fase de oficinas, em que a gente trouxe pessoas da UFG e de fora da UFG para profissionalizá-los naquilo que eles queriam desempenhar. Então, quem, por exemplo, quis fazer iluminação, teve aula com o iluminador que trabalha aqui no teatro da UFG. Então, e eles também usaram muito material reciclado, eu queria ressaltar isso, né? Então, tudo que eles fizeram praticamente foi com sucata, do cenário, enfim, até para desenvolver também essa consciência de sustentabilidade. E o grande dia da apresentação, como é que foi? Então, foi uma experiência muito emocionante, né? Eu até me emociono de lembrar, assim, e foi uma experiência muito gratificante. Eu queria também ressaltar que, a princípio, os alunos, quando eles se deparam com esse tipo de oportunidade, eles estranham bastante, porque é sair do lugar comum, é sair sentar da cadeira, estudar um livro, era realmente partir para a ação, né? Então, num primeiro momento, surgiu aquela sensação de impotência, eram alunos que não eram iniciados nisso, né, em geral.
Mas depois, aos poucos mesmo, eles foram em grupo, superando esses medos, e eles fizeram um espetáculo muito bonito, né? Todo construído por eles. E eles trouxeram, né, escolheram 2 escolas carentes aqui do nosso município, escolas públicas. A gente trouxe eles até o UFG, proporcionou esse espetáculo, crianças que nunca tinham visto um espetáculo teatral. Elas ficaram muito felizes, muito emocionadas, e os alunos também, né? Muitos choraram, assim, porque realmente viram a função social do ensino. Na verdade, a arte ela tem um poder sensibilizador, né, que é muito do humano, né? Então, a partir do momento em que os alunos eles se conectam com isso, eles transcendem o que é falado, o que é escrito, e eles sentem também, né? Então, a arte, como ela é sensibilizadora, ela apresenta esse potencial, assim. E já tem pesquisas demonstrando que emocionar-se é muito importante para ajudar na fixação do conteúdo, para ajudar a aprender. Então, hoje eu continuo fazendo o uso dessas ferramentas. Então, alunos de constitucionais fazem poemas sobre direito constitucional, processo legislativo, né? E eles, no primeiro momento, estranham. Isso é muito comum, então eu queria dizer para o professor que vai testar isso não ficar desesperado. O aluno vai ficar preocupado, né? Mas depois eles todos relatam, e assim, eu sempre faço mesmo, peço um feedback, que eles acharam muito interessante, porque você só consegue fazer um trabalho original e diferente quando você domina aquele assunto. Aí a charge vem, aí o poema vem, aí o teatro vem, aí tudo acontece. Olá pessoal do Viver Ciência, aqui é o professor Hugo Tomazetti falando de Córdoba, na Espanha, para falar um pouquinho sobre direitos humanos e a importância dos direitos humanos nas várias culturas. A cultura ocidental já está acostumada, como se a gente pode chamar assim de cultura ocidental, que são os países europeus, latino-americanos e outros países mais que estão acostumados já com os temas de direitos humanos, as liberdades e a garantia da dignidade humana. Por outro lado, ainda há outras culturas que não trabalham muito bem com os direitos humanos, ainda que a gente pense que eles sejam universais. Eles são universais em princípios, no entanto, essa participação e essa manifestação dos direitos humanos a nível global, a nível universal, ainda carece de um pouco mais de trabalho, de esforço humano para chegar a essa conclusão. Espero que algum dia a gente possa celebrar, sobretudo agora, nesses tempos sombrios, a gente possa celebrar daqui a pouco as liberdades e a dignidade humana. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. No próximo bloco, a gente conta o que diz a lei quando o assunto é saneamento básico e qual a situação em algumas cidades de Goiás. Já já você confere também o casulo de ideias. A falta de saneamento básico pode prejudicar a natureza e um meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para garantir os direitos humanos. A professora Gabriela, da UFG, estuda sobre esse assunto. Olha só. Eu tinha uma curiosidade sobre políticas públicas sociais e eu me perguntava como é que pode um país que já tem, né, uma idade avançada ainda não ter universalizado o saneamento básico. Eu fiz um estudo, né, para compreender como que era o processo de investimento de infraestrutura do saneamento básico, como é que funcionava essas leis, né, de formulação e implementação de política. Então, inicialmente eu fiz uma investigação sobre o ciclo de políticas públicas no Brasil, como funcionava, e aí eu compreendi que houve uma mudança. A partir da Constituinte de 88, nós temos uma descentralização e as políticas públicas sociais passam a ser de responsabilidade do município. Porém, em relação ao saneamento, nós temos um problema. Por quê? Porque o Estado é responsável pelos recursos hídricos. Então, só a partir de 2007, o governo federal, então, ele sanciona a Lei 11.445, que é a Lei Federal de Saneamento Básico, em que ele deixa claro, a partir dessa lei, que a titularidade do saneamento é de responsabilidade do município. E nesta lei, ele também cria diretrizes para que o município, então, ele consiga implementar o saneamento básico, tendo como objetivo central a universalização até 2033. Então, os municípios que foram analisados foi Itapirapuã, Pontalina, Uirapuru, Mossâmedes, Teresópolis de Goiás. Para o desenvolvimento da minha pesquisa, os municípios precisariam preencher alguns requisitos específicos. Então, primeiramente, né, teriam que ser municípios com uma população inferior a 20 mil habitantes. E o segundo requisito, e o que era o mais importante, é que esse município já tivesse formulado e elaborado o seu Plano Municipal de Saneamento Básico, que é a primeira diretriz estabelecida na lei federal relacionada à formulação de política pública.
Política Municipal de Saneamento. Nesse plano você tem, primeiramente, um diagnóstico atual, o que está acontecendo nesse município neste momento e quais são, então, as metas e objetivos, né, quais são os desafios que esse município precisa enfrentar para que até em 2033, então, ele universalize todo o seu sistema de saneamento básico. Desenvolvi um roteiro baseado nas diretrizes da lei federal para verificar como tinha sido esse processo de formulação desses atores, né? Paralelo às entrevistas com os atores governamentais e não governamentais, que no caso foram as consultoras, né, que ajudaram no processo de desenvolvimento do plano, eu também estava fazendo uma pesquisa analisando o plano propriamente dito. Essa consultoria e esses municípios, então, eles me passaram esses planos e utilizando, né, a metodologia de análise de conteúdo, utilizando um software que analisa o conteúdo, você expõe palavras-chave nesse software, né, e ele vai encontrando, então, e vai te respondendo as perguntas, né, de indagação da pesquisa, e a partir disso eu fiz uma análise, né, utilizando até um roteiro que já tinha sido estruturado pelo Ministério das Cidades e verifiquei então se esses planos municipais desses 5 municípios estavam condizentes com as diretrizes estabelecidas na Lei Federal de Saneamento Básico. Alguns desses municípios, em relação ao manejo de resíduos sólidos, estavam tendo problemas, porque a maioria, né, trabalha com aterro sanitário. Esses aterros sanitários estavam contaminando o solo agrícola desses municípios. Nós temos que compreender que são municípios que vivem basicamente da agricultura, da pecuária. Um dos municípios estavam tendo problemas de doenças provenientes da falta de saneamento e que estavam interferindo na saúde das crianças do município. Um dos municípios estavam com problemas jurídicos no processo até mesmo de implementação, né, do desenvolvimento das estações de esgoto e abastecimento de água. Em outro município, eles ainda estavam no processamento de finalização da formulação da política pública. Outro município houve um engavetamento. Os planos municipais foram muito bem elaborados, tiveram pequenos pontos de falha, mas nada que afete necessariamente uma implementação eficiente. Se realmente vai ser colocado em prática, aí é uma questão muito mais complexa e que depende de fatores que não são controláveis, né, em termos de pesquisa. Existem, por exemplo, os fatores como a descontinuidade política. Os gestores, eles dão continuidade ao sistema, a todo o planejamento de saneamento básico. Se por acaso adentra uma nova gestão de um outro partido político, muitas vezes o que acontece? O engavetamento dessa continuidade política, dessa continuidade de gestão do saneamento básico. Isso vai depender também de uma situação que nós estamos passando. Nós tivemos um decréscimo de investimento de infraestrutura na área de saneamento básico. Por quê? Até 2017, o investimento em saneamento para todos os municípios brasileiros girava em torno de 1,4 bilhões. A partir de 2018, esse investimento ele é quebrado para 16,5 milhões. Então, como vamos alcançar a universalização com uma diminuição para todos os municípios brasileiros? Quem faz as leis? Quais os direitos das crianças? Isso é conversa para o Casulo de Ideias. Olha só. Meu nome é Rafael Bennett, tudo beleza? Eu tenho 9 anos. Rafa, você conhece alguma lei? Conheço uma que você tem que parar para poder o pedestre passar. Ah, a lei de trânsito. Não fazer tráfico de animais. Verdade. Não maltratar. E eu acho que tem que falar com alguma pessoa, não lembro, tem que cadastrar, não lembro, algum bicho. Quando você pega o bicho do mato, ele é selvagem, né? Aí tem alguma lei que eu não lembro direito, que você tem que ir em algum lugar para poder ter ele. Você acha que as pessoas obedecem às leis? Algumas não. Algumas pessoas, algumas leis? Algumas pessoas não obedecem a algumas leis. E o que acontece se eu desobedecer uma lei? Vai presa ou leva multa. Você acha que as leis são só para os adultos? Também para as crianças, tipo na escola. Tem lei na sua escola? Tipo o quê? Não pode comer chiclete na aula, na sala de aula, não pode entrar no banheiro feminino quando é homem, né? Aí também não pode chegar atrasado na hora do recreio, não pode bater em colega. E quem que inventa as leis?
a diretora, as professoras, o presidente. Você sabe o que são direitos? Só sei que são regras. Se eu falar pra você, por exemplo, Rafa, você tem direito a ir à escola todos os dias. O que isso significa? Que você pode ir à escola. E que outros direitos você acha que você tem? Você é uma criança, né? Eu posso beber água, eu posso ir pra rua, eu posso entrar em biblioteca, brincar, né? Tudo que a gente faz é uma... Como é que fala? Direitos e deveres. Ah, isso. É essa palavra. O episódio de hoje está terminando, mas você já sabe, né? No próximo tem muito mais ciência para conferir. Até lá!